São Lucas 24 horas de hoje, vamos conversar com o Dr. Gustavo Maftum, coordenador do HKids, o pronto-socorro infantil do São Lucas Hospital Center. O profissional vai falar sobre os atendimentos pediátricos em situações de emergência e explicar sobre os cuidados com a saúde das crianças no inverno. No estúdio, o Dr. Luiz Felipe Sidney, coordenador da UTI Geral do São Lucas Hospital Center, vai explicar sobre os procedimentos e o trabalho desenvolvido nesse departamento de alta complexidade. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais um São Lucas 24 horas. No programa de hoje você vai conhecer o HKids, o pronto-socorro infantil do São Lucas Hospital Center. Confira agora a reportagem feita pelo Silvio Matos. O HKids é o pronto-socorro infantil do São Lucas Hospital Center. O espaço é o único da cidade com atendimento pediátrico 24 horas. Localizado na Rua Paraná, no centro de Cascavel, o HKids atende pacientes de 0 a 13 anos. A estrutura moderna e aconchegante proporciona um atendimento humanizado, com carinho e cuidado. A praticidade começa já na recepção. O atendimento é controlado com sistema automatizado e direciona os pais e o paciente para os guichês ou a triagem. Trabalhar com criança e trabalhar no pronto atendimento infantil, eu digo, Silvio, que a gente precisa ter responsabilidade, eficiência, mas a gente precisa ter empatia, né? Os genitores, os pais que vêm com as crianças, eles vêm nervosos para o pronto atendimento. Então, o que eu espero, eu como mãe, quando eu chego no pronto atendimento? Que a equipe pelo menos saiba me acolher, né? Então, esse trabalho de empatia, a gente conversa muito com a equipe, a gente frisa, né? É sempre para trabalhar essa parte de empatia com os pais. Porque o pai, quando ele entende o que a gente está fazendo na criança, quando ele entende como a gente está cuidando do filho dele e que sim, o filho dele está sendo bem cuidado, ele fica mais tranquilo, né? E a gente consegue desempenhar o nosso trabalho melhor, né? São 5 consultórios, 4 boxes para pacientes em observação, uma sala de emergência, sala de triagem de enfermagem e sala de suturas, além de todo o suporte das demais estruturas da instituição para internamento e exames. O atendimento é 24 horas para pacientes de convênio e particular, presencial ou via ambulância, sempre com pelo menos 2 médicos pediatras de plantão em todos os períodos, que contam com o suporte da equipe de enfermagem, como explica a coordenadora Maria Iraceni. No pronto atendimento infantil, aqui no HKids, Silvia, a gente tem sim os pediatras de plantão. No período da manhã, a gente tem 2 pediatras de plantão, né? A gente atende 24 horas. E no período da tarde, no período da noite, que é um dos períodos às vezes que a gente tem de alta demanda, a gente tem 3 pediatras de plantão, né? Todos capacitados, pediatras, né? Muito bons. E a gente também tem equipe de enfermeiros. A gente sempre costuma falar que é uma equipe multi, né? A gente ninguém trabalha sozinho. É uma equipe multi, a gente trabalha junto. Então a gente tem o enfermeiro trainee, né? O enfermeiro capacitado, treinado, né? A gente sempre através de treinamentos dentro da equipe, a gente vai capacitando nossos enfermeiros. E eu também tenho uma enfermeira assistencial que fica nos boxes de atendimento. Essa enfermeira da triagem, a enfermeira triadora que a gente fala, ela dá o primeiro atendimento à criança, fazendo a classificação de risco. Então é essa enfermeira que vai falar para mim, não, essa criança pode esperar 1 hora, essa criança pode esperar 2 horas, ou não, essa criança eu vou encaminhar direto para a sala de emergência, né? A gente trabalha com o protocolo de classificação de risco no hospital, né? Facilitando o nosso atendimento e, claro, fazendo com que as crianças que precisem de um atendimento mais rápido e mais ágil, que assim seja feito, né? Gostaria de agradecer a presença do Dr. Gustavo Maftum, coordenador do HKids, e que hoje vai explicar um pouco mais sobre o setor e também sobre os cuidados com as crianças. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Então, para iniciar a nossa conversa, doutor, o que é o HKids e quais são os procedimentos realizados nesse setor? O HKids é um pronto atendimento infantil que visa atender as crianças e os adolescentes até 13 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Abaixo dos 14 anos, que demandam qualquer atendimento de urgência ou emergência no município de Cascavel ou região. Certo. O doutor falou agora sobre esses tipos de emergência e quais seriam as emergências que são atendidas no HKids? A gente pode falar desde acidentes domésticos ou acidentes na rua também, assim, trauma, queda de bicicleta, alguma outra coisa parecida.
ou sintomas que os pacientes possam trazer, por exemplo, quadros de febre, sintomas respiratórios, ou rebaixamento de nível de consciência, convulsão, todos os tipos de alterações clínicas, benignas ou não, deveriam ser, podem vir a ser atendidos no pronto-socorro. Encaminhadas. O doutor comentou agora sobre essa faixa de idade, e eu acredito que tenha também alguns desafios, porque são desde bebês recém-nascidos até quase ali a adolescência. O doutor poderia falar um pouco mais sobre esses diferentes tipos de atendimento em crianças de diferentes idades? Então, vamos começar de baixo para cima, tá? Então, assim, de nenê de 0 a 2 anos, o principal motivo do atendimento no pronto-socorro é febre e sintomas respiratórios, mas a principal queixa, a principal demanda paterna e materna, principalmente, é a febre. A grande preocupação, acho que de toda mãe, né? Já dos 2 anos aos 5 anos, também é febre, mas muitas vezes a criança já consegue referir melhor os sintomas, então elas definem muito bem, assim, essa é dor de ouvido, dor de barriga, se tem alguma outra dorzinha, e muitas vezes nesse período tem muito acidente também. Então, assim, queda na escola, brincadeira, torções. E a gente depois entra dos 5 aos 14 anos, que é uma miscelânea, tem de tudo. Tem desde quadros respiratórios, acidentes domésticos também, e acidentes na escola. O doutor falou agora sobre os quadros respiratórios, e a gente sabe que com o inverno a saúde da criança acaba sendo impactada, e com as doenças respiratórias também. O doutor poderia falar um pouco mais sobre esses sintomas e esse tipo de doença que chega na emergência, doutor? Então, assim, o que a gente começa a ver, basicamente? Saindo fevereiro e iniciando março, a gente apresenta uma sazonalidade aumentada nos vírus respiratórios. Então, a gente tem um pico de incidência tanto do vírus da gripe, que é a influenza, o sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, e dentre outros tantos, como metapneumovírus, parainfluenza e companhia. E a gente poderia ficar aqui meia hora falando só os nomes dos vírus. E o que acontece em relação a isso? De maneira geral, a gente percebeu isso já na época da pandemia, que quando a gente faz um certo isolamento, distanciamento social, higienização das mãos, a gente reduz a incidência de infecções respiratórias. E é justamente isso que acontece, a gente tem a prevalência aumentada desses vírus circulando e o convívio social muito aumentado também, então as crianças vão para a escolinha, têm contato com outras crianças, muitas vezes o pequenininho de casa tem um irmãozinho mais velho também, que acaba tendo contato. Então, começa a ter um certo contágio recorrente e progressivo com todas as crianças da região. Então, a gente começa a ter uma incidência muito aumentada de infecções respiratórias já em março, causando esse pico todo em abril. Então, que inclusive é o que aumenta muito o nosso número de atendimentos no pronto-socorro. Certo. O doutor falou agora sobre um pouco dos sintomas também. Doutor, quando os pais devem procurar o pronto atendimento, nesse caso, de doenças respiratórias, tanto desde o pequenininho até a criança já com quase 14 anos? Quais são os sintomas, os principais sintomas que os pais devem se atentar? Então, principalmente num bebê pequeno, a primeira coisa que vai chamar a atenção seria o esforço respiratório. Então, uma certa dificuldade do nenê conseguir respirar, dessa entrada de ar decente para o pulmão. Então, ele começa a aumentar a frequência da respiração e também o esforço. Então, a criança começa a comprimir costelinha, aumenta muito também o tempo, a quantidade de respirações por minuto. E associado a isso, muitas vezes vem a recusa alimentar. Então, o nenê, por estar cansado, ele não mama. Então, basicamente, a gente começa a nem pontuei muito a febre. A febre pode estar presente ou não no quadro respiratório. Algumas vezes ela pode estar mais intensa, outras vezes não, mas o principal motivo seria o cansaço. Então, observar se o nenê começa a cansar, se ele começa a fazer recusa alimentar, se ele não tem uma certa dificuldade de ficar bem. Então, muitas vezes a criança começa a ficar irritada porque não consegue mamar, cansa, e é o que acaba trazendo quando os pais acabam vindo no pronto-socorro. Entendi. Doutor, o doutor poderia falar também, o doutor comentou agora sobre os atendimentos, e o HKids é o único pronto atendimento infantil 24 horas de Cascavel e também da região, o que acaba se tornando referência quando é sobre atendimento infantil. O doutor poderia falar sobre esse ser referência, então, para Cascavel e para a população da região oeste do Paraná? A primeira instituição é um grande desafio, né? O que a gente acaba, pelo fato de não conseguir comparar com ninguém, a gente tenta sempre melhorar tanto os nossos processos internos também. E o que a gente nota? Que ano após ano a gente vê uma crescência no número de atendimentos. Esse ano a gente já tem, por exemplo, em torno de 30% a mais no número de atendimentos em relação ao ano passado. Então a gente nota que a população em si procura bem o pronto-socorro, não só porque, primeiro de tudo, porque confia no trabalho que é feito no pronto-socorro, e segundo, porque, apesar de ser a única porta também, boa parte das vezes a gente consegue resolver o problema do paciente. Então, mas para a gente é um grande desafio mesmo ser a única referência de Cascavel.
porque o paciente sabe que tem segurança e tem um atendimento qualificado para os filhos aqui no hospital. Doutor, falando então um pouco mais sobre os pais. Os pais, quando procuram um pronto atendimento, eles esperam um atendimento imediato, porque muitas vezes os filhos estão em condições, né, que os pais ficam preocupados. Entretanto, o HKids ele tem uma organização e uma classificação por pacientes. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre essa divisão? Posso. Então, começa assim, o paciente tem, vamos chamar de jornada, então, dentro do pronto-socorro. Então, o paciente ele faz a entrada pelo pronto-atendimento, pela porta. O pai e a mãe retiram a senha pelo totem, e essa senha é realizada a abertura da ficha. Logo depois da abertura da ficha, o paciente recebe uma classificação de triagem, que a gente utiliza uma classificação parecida com Manchester, que vai ser de acordo com a gravidade ou sinais e sintomas apresentados. Podendo receber uma corzinha azul, que se poderia aguardar até 4 horas para o atendimento, para não se tratar um caso de tão urgência. Verde até 3 horas, amarelo em 30 minutos e laranja ou vermelho, que seria atendimento imediato. Então, nessa triagem, a gente consegue identificar o paciente que tem necessidade do atendimento mais urgente em relação aos outros. Nenhum paciente deixa de ser atendido no pronto-socorro, mas a gente nós definimos por classificação de risco, não só por ordem de chegada. Certo. Então tem toda essa organização para que todo mundo seja atendido da melhor forma possível, para que também as crianças que estão em situações mais críticas possam receber o devido atendimento, certo, doutor? Sim. O doutor falou agora também sobre o atendimento, e eu acho que é muito importante a gente ressaltar que quais são os cuidados e como é o atendimento para as crianças que são portadoras do espectro autista. Qual que é o procedimento que o pai deve fazer ao chegar no pronto atendimento do HKids para fazer a realização do atendimento da criança? Basicamente, ele vai fazer o fluxo normal. Então, ele vai fazer a abertura de ficha, vai passar pela triagem, e na triagem ele vai sinalizar para a enfermeira que estiver atendendo que a criança tem o transtorno do espectro autista. E, com isso, ele vai receber a classificação de risco igual às outras crianças, mas ele vai ter prioridade em relação às outras na classificação de risco. Então, se uma criança que tem o espectro autista e recebe uma classificação azul, ela vai ser prioridade no atendimento da ficha azul. Certo. Então, claro, se eu tiver qualquer outra criança com mais gravidade na frente, apesar dela ter prioridade, ela vai ter que esperar aguardar o paciente mais grave ser atendido antes. Certo, então tem também esse tipo de organização nos atendimentos. O doutor comentou agora sobre a equipe, tanto da triagem quanto desde a recepção e essa jornada que o paciente faz. Doutor, poderia comentar um pouco mais sobre essa equipe multidisciplinar presente no HKids? Então, assim, a gente trabalha com duas recepcionistas, a 3 recepcionistas, dependendo do horário e do movimento, que fazem a abertura de ficha, fazem o cadastro dos pacientes e tudo mais. 2 enfermeiras no pronto-socorro, uma que geralmente fica na parte de observação, na parte interna do HKids, e outra que realiza a triagem. Juntamente, a gente tem as técnicas de enfermagem que fazem o trabalho auxiliar junto do enfermeiro, e a equipe médica, que no mínimo são 2 médicos de plantão durante as 24 horas. E nos horários, e nesses períodos, como eu falei, desde março, a gente faz um reforço com 3 médicos no período da tarde e 3 médicos no período da noite. Durante esses períodos sazonais em que tem maior procura dos pacientes. Anteriormente, nós falamos também sobre os atendimentos e sobre receber pacientes de Cascavel e da região. E também o São Lucas ele recebe pacientes que precisam de atendimento de ambulância e que são transferidos para o hospital. Como funciona, doutor, esse fluxo dos pacientes que são trazidos para a emergência através das ambulâncias? Então, basicamente, se o paciente ele tem digamos, o SOS do convênio que ele tenha, geralmente o nosso principal público hoje de convênio é a Unimed, então seria o SOS Unimed, mas os outros convênios também podem ter o atendimento domiciliar. Faz-se inicialmente o atendimento domiciliar pelo pessoal da ambulância, eles entram em contato com o pronto-socorro, sinalizam para a enfermeira a necessidade de trazer esse paciente para o pronto-socorro, o paciente é aceito e abre seu atendimento para ele já no momento que chega da ambulância. Se caso, por algum motivo, assim, a criança está na escola, caiu, bateu a cabeça, vou dar um exemplo bem tranquilo, e o paciente tem convênio, e quem fez o atendimento inicial foi o SAMU, e os pais ou a própria escola sinaliza que o paciente tem convênio, o próprio SAMU faz o contato com o pronto-socorro com o HKids para fazer a remoção desse paciente direto para o HKids e não para um serviço público daí. Certo, que bacana. Então o paciente também tem essa possibilidade de ser recebido diretamente aqui no São Lucas Hospital Center. Doutor, a gente sabe que o São Lucas ele é referência quando se trata de inovação e sempre buscando tecnologias e sempre buscando melhorias para o hospital. No HKids, como tem sido a implementação, então, desses novos equipamentos e aparelhos
no setor? Tá, basicamente, primeiro de tudo, o hospital ele é inteiro formatizado, né? Então a gente não tem a obrigatoriedade do uso do papel, mas já no pronto-socorro, nem para fazer prontuário, nem nada do tipo. Claro, a gente acaba tendo que imprimir receita ainda, e a gente utiliza um aparelho chamado venoscópio hoje para facilitar a punção venosa, isso foi adquirido ano passado, tá? E a gente tem as técnicas modernas em relação à punção venosa, então usa-se um filmezinho transparente para poder fazer a avaliação do acesso. Sempre buscando o que é melhor para o paciente, porque a gente sabe que com crianças os cuidados eles são diferentes, né, doutor? Ele exige um cuidado ainda maior. Nesse caso, a questão da humanização dos atendimentos, como tem sido, doutor? Então, basicamente, o público que trabalha com crianças já tem, de certa forma, uma empatia, digamos assim, nem todo mundo, mas 99% das pessoas que trabalham com crianças têm uma empatia aumentada. Então, tende-se a colocar no lugar dos pais também, entende o sofrimento dos pais, que muitas vezes a demanda tanto do sofrimento da criança, principalmente dos pais. A parte da humanização, a gente tenta resolver sempre no atendimento, melhor atendimento, mais eficaz, mais rápido possível dentro das limitações, porque a gente também não pode fazer um atendimento atropelado, né? Sim. Então, isso a gente entende que se nesse momento de volume aumentado de consultas, fica-se um pouco prejudicado em relação a isso, porque acaba o espaço físico muitas vezes não comporta, mas ali na recepção a gente tem, por exemplo, brinquedo para as crianças, então, para dar uma quebrada no clima, naquele clima tão sério. Sim. Alguns pediatras utilizam-se de jalecos coloridos, também, do Sempre bichinhos. buscando Uma forma mais lúdica de atender a criança. a criança. Doutor, anteriormente o doutor falou sobre os pais ali, sobre essa questão dos acompanhantes. Quais são as melhores recomendações para os acompanhantes que vêm, então, com os pequenos pacientes no HKids? Então, mesmo se fosse uma estrutura que tivesse hoje com um espaço físico para acomodar 100 pessoas sentadas, o ideal sempre é o paciente e um acompanhante. Certo. Por que isso, basicamente? O que a gente nota muitas vezes é que vem a família inteira para consultar com um paciente. Ah, tá errado isso? Não, não tá errado, mas acaba ocupando espaço de outras pessoas que poderiam estar sentadas também no setor, acaba abarrotando muitas vezes a recepção, e também é um espaço que não é adequado você trazer todo mundo. Por quê? Apesar de ser uma recepção, é um pronto-socorro, existem doenças respiratórias, outras, por exemplo, gastroenterites também, que é passível do acompanhante também se contaminar no ambiente. Então, a recomendação sempre é que o paciente venha acompanhado de um acompanhante só. Para melhor segurança de todos, tanto de quem já está no pronto atendimento, quanto dos acompanhantes mesmo, né? Uma segurança ainda maior. No caso da bronquiolite, o doutor poderia explicar o que é e quais são os sintomas e o que tem acontecido no HKids com a chegada dessa doença? Bronquiolite nada mais é do que um resfriado do adulto, o resfriado do irmão mais velho, que no bebê de 0 a 2 anos, ele vai ter uma dificuldade grande para respirar. Por quê? O que acontece basicamente isso? Porque esse vírus, ele começa basicamente da mesma forma no adulto, com um sintominha alto. Então, a criança começa muitas vezes com uma tossezinha, com uma coriza leve, e com o passar dos dias, e geralmente acontece isso entre o 3º e o 5º dia de sintoma, o vírus ele vem descendo de célula por célula e começa a inflamar o bronquinho. Então ele desce para a via aérea baixa do paciente, e essa inflamação nos brônquios começa com que a criança tenha uma certa dificuldade de passar o ar. Então ela começa a ter um certo aumento de esforço respiratório para conseguir manter a saturação adequada. E o que acontece basicamente com isso? Quando você pensa assim, mas por que o bebê... O que vai acontecer se o pulmãozinho do bebê estiver inflamado, ele não conseguir respirar direito? Primeiro de tudo, ele não vai mamar. Vai ficar mais irritado, vai reduzir a oferta via oral. E segundo, é como se a criança estivesse correndo uma maratona. Pensa assim, se você estivesse correndo 24 horas sem parar, com aquele mesmo esforço. Então, ela muitas vezes perde um pouco de peso, acaba cansando. E nossa grande preocupação em relação à bronquiolite, que a gente institui o tratamento, muitas vezes precoce, que o tratamento nada mais é que suporte, mas nós temos que dar esse suporte de maneira pontual no bebê, porque nós não queremos que ele fadigue a ponto de ter que descer para UTI. Tá? Pode ter essa complicação. Exatamente. Hoje, uma das causas grandes de admissão não tem nesse período, a partir de março, é bronquiolite, que são esses bebezinhos de 0 a 2 anos que têm esse aumento de esforço respiratório. Porque se ele não consegue manter uma saturação de oxigênio adequada no sangue, acima de 90 ou 93, dependendo da literatura, e tem um esforço muito importante,
com o tempo ele fadiga a musculatura. E o que quer dizer isso, fadigar a musculatura? É ele se entregar e querer parar de respirar. Então, existe essa preocupação, 95% das crianças que têm bronquiolite não vão precisar de UTI, até muitas vezes 99% das crianças que têm bronquiolite não vão precisar de UTI, mas a gente sempre tem que ficar um pouco em alerta por conta disso. Então, quais são os sinais? Eu comecei a pontuar anteriormente, mas para basicamente ficar reforçado. É o esforço respiratório, uma frequência respiratória aumentada em relação ao normal. O que seria o normal? Abaixo de 60 para um bebê de 1 ano. Então, se a criança está respirando muito acima de 60 ou tem um esforço respiratório importante, que você nota que a costelinha parece que marca, parecendo umas bananinhas de esforço respiratório, ou uma respiração abdominal muito importante, ou uma retração no pescocinho muito importante, e recusa alimentar, então o bebê não consegue mamar, ou a criança que é um pouquinho maior não consegue comer por cansaço, tem que se procurar o pronto atendimento. Para fazer esse atendimento imediato, para que não aconteça de agravar a situação da doença, né, doutor? Exatamente. Muito importante. No caso das crianças que precisam de um atendimento especializado, como é feito essa transição dentro do hospital para o atendimento das crianças? Um exemplo da ortopedia. O doutor poderia explicar qual é a jornada do paciente, então? Então, assim, em relação à ortopedia, a gente hoje conta com um ortopedista de plantão. Então, se o paciente tem uma queixa extremamente, única e exclusivamente ortopédica, o menino estava jogando bola na escola, torceu o pé e veio com essa única queixa específica, já é realizada a abertura de ficha diretamente para o ortopedista e não passa nem consulta com o pediatra. Mas digamos que o paciente precise de qualquer outro especialista, então um cirurgião pediátrico, meu filho teve apendicite, está com uma pneumonia complicada, como é que funciona isso? Se o paciente tem a necessidade de uma avaliação de um cirurgião, ele é internado, então a gente realiza o atendimento, o paciente faz todo o processo interno do pronto-socorro, nós avaliamos, solicitamos todos os exames necessários para definir realmente o diagnóstico do paciente e solicitamos a avaliação do cirurgião na sequência. Tá? Certo. Então, ele é encaminhado internamente para o setor que ele necessita do atendimento. No último programa, nós falamos sobre a UTI pediátrica e o HKids, ele conta, então, com esse trabalho multissetorial com a UTI. Como é essa relação também, doutor? O doutor comentou agora sobre o centro cirúrgico, sobre, né, a criança que precisa desse cuidado, mas quando se trata da UTI pediátrica, qual é o encaminhamento? Então, o paciente ele pode fazer, acho que a doutora Ariane já explicou isso anteriormente, ele tem 3 formas de descer para a UTI, basicamente, na internação na UTI. Ele pode ser admitido no pronto-socorro, sendo avaliado no pronto-socorro, e se ele tem critérios de gravidade, que não é um paciente estável a ponto de receber alta ou ficar em leitos de enfermaria na internação, ele é encaminhado diretamente para a UTI. E também a UTI pode admitir paciente pós-cirúrgico, por qualquer motivo, então, assim, o paciente que estava grave, mas precisou ir para a cirurgia primeiro, ou oriundo também do ambiente de enfermaria. Muito bacana. Doutor, o doutor comentou então um pouco também anteriormente, agora a gente já conversou sobre a equipe, e são pessoas que são preparadas para lidar com as crianças, e o doutor poderia comentar um pouco mais sobre então esse preparo para os atendimentos com as crianças, de forma que a equipe esteja preparada? Então, basicamente, nós contamos com uma equipe médica com experiência em pediatria, tá? Então, a gente faz uma exigência que todo mundo tenha um curso de atendimento de urgência e emergência, então o PAUS ou qualquer outro curso semelhante, que é o Pediatric Advanced Life Support. Então, todos os plantonistas ali têm que ter esse curso ou algum outro curso semelhante que agregue, que ele tenha confiança também de atender pacientes graves, tá? E em relação ao preparo em si, nós temos protocolos institucionais, então a gente acaba não deixando uma conduta tão variável no pronto-socorro. A gente entende que tem níveis de informações distintas, as pessoas têm, por causa de informações distintas, condutas distintas. Nós tentamos amarrar todas essas condutas para reduzir a variabilidade do atendimento também. Certo. O doutor falou sobre essa questão do atendimento às crianças e, consequentemente, acaba atendendo também aos pais, porque, como nós dissemos, o pai ele tem uma angústia para que o filho possa ser atendido. Doutor, como que essa questão da família influencia no atendimento do paciente e na melhora e tratamento do paciente? Sim, a gente sempre entende que o maior interessado na cura do paciente, na resolução dos sintomas são os pais. Então, até por isso que eles trazem ao pronto-socorro, porque muitas vezes eles estão inseguros para manter a criança dentro de casa, para fazer a avaliação, viram que tem algum sinal de gravidade, foram alertados para o pediatra assistente que deveriam procurar o pronto-socorro. E o que nós fazemos basicamente como pediatras, assim, eu me incluo muito nisso, é explicar
e reexplicar e muitas vezes reiterar o quadro clínico do paciente, a evolução do processo natural da doença. Então, por exemplo, você pega uma criança com resfriado. A gente sabe que o resfriado vai durar muitas vezes a tosse até mais de uma semana, até 2 semanas. Tem alguns sintomas que angustiam os pais, então nós tentamos sempre explicar a ponto de elucidar, também elucidar e tirar a ansiedade parental por conta do quadro clínico em si. Certo. Nesse caso, o doutor explicou um pouco mais sobre doenças que são mais comuns, mas o HKids também recebe situações de alta complexidade, por ser um pronto-socorro. O doutor poderia explicar sobre casos que já foram atendidos e quais são os procedimentos realizados nesse tipo de atendimento? Olha, a gente recebe, por exemplo, que agora entra justamente nos quadros respiratórios as pneumonias, tá? Que isso é uma recorrência de internações. E a gente tem dentro desse grupo de pneumonias as pneumonias complicadas. Então, hoje a gente tem algumas crianças que inclusive estão internadas ainda, que é a pneumonia que faz derrame pleural, que nada mais é que o líquido que acumula no espaço da pleura, que é um espaço entre o pulmão e a pele, digamos assim, entre o pulmão e o músculo, e começa a fazer essa criança que tem a dificuldade respiratória. Então, muitas vezes essa criança, ela chega pelo pronto-socorro, é atendida com desconforto respiratório, é realizado o raio-x ou a tomografia, é avaliado, encaminhado esse paciente para internação. Na avaliação do cirurgião, muitas vezes optado pela drenagem, o paciente dá a drenagem, muitas vezes faz o pós-operatório na UTI. Também. E depois da UTI ele sobe pro quarto e a gente termina o acompanhamento do paciente até poder devolver para casa. Também temos quadros, por exemplo, de síndrome de Guillain-Barré. É uma coisa rara, mas aparece aqui no hospital em torno de 2 a 3 quadros por ano. O doutor poderia explicar o que é essa síndrome, doutor? Basicamente é uma paralisia flácida ascendente. Então, agora eu vou desmiuçar o termo técnico. A criança vai fazendo fraqueza ascendente. Então, ela começa a ter dificuldade de apoiar os pés, depois com uma dificuldade de andar, e começa a não conseguir firmar mais as pernas direito e vai subindo. E geralmente após um processo infeccioso. Tem uma característica autoimune, que a gente não consegue definir muito bem o mecanismo que causa com isso. Tá? E a gente, fazendo essa avaliação, junto com o pessoal da equipe da neurocirurgia, a gente consegue muitas vezes delimitar a síndrome, entrar com o tratamento específico e devolver essa criança bem de novo para a sociedade. Certo. E essa doença, ela atinge um público específico, uma faixa etária específica, ou ela pode acontecer em qualquer idade? De crianças e adultos. Pode acontecer com todo mundo, então. Doutor, nesse caso, o que os pais podem fazer? Quais são os cuidados que os pais podem ter antes de prevenção para doenças respiratórias, para qualquer tipo de doença agora nessa época do ano? Primeiro de tudo, a gente volta lá para aquelas recomendações lá da pandemia, que seria que idealmente a gente não vai conseguir mais fazer isso, que seria o afastamento social, uso de máscara e higiene das mãos. Higiene das mãos, sim, a gente deve manter, inclusive porque é a principal forma de contágio e de contato que nós temos com os vírus. Então, qual que é o grande problema que a gente nota hoje, basicamente? Os pais, de maneira geral, eles se preocupam demais com o primeiro filho, acabam tendo um bom cuidado com o primeiro filho em relação à visita domiciliar. Então, um bebezinho pequeno nasceu, os pais restringem a visita domiciliar. O que acontece? Na medida que ele tem o segundo filho, não é que eles relaxem em relação a isso, mas você tem o mais velho, muitas vezes, indo para a escolinha, e acaba mesmo, coitada, a criança não tem culpa nenhuma de trazer o vírus para dentro de casa e acaba trazendo esse vírus e acaba contaminando o mais novo e também a família toda, muitas vezes. Então, o pai e a mãe muitas vezes vivem gripados por conta do filho que vai para a escola. Então, é um cuidado da família como um todo. Exatamente. Que são importantes para que não aconteça essa contaminação e essa necessite de chegar ao ponto de um atendimento, né, doutor? Porque a gente sabe que a prevenção é sempre o melhor caminho para que a saúde do paciente seja sempre também muito segura e o que todo mundo quer é que todo mundo fique bem, certo? Sim. Doutor, para a gente finalizar a nossa conversa, como nós dissemos anteriormente, o São Lucas ele é referência quando se trata de atendimento e o HKids, consequentemente, também. Qual a importância, então, de ter um hospital e um pronto atendimento como o HKids para Cascavel, para a população, doutor? Então, acho que a gente pode começar falando um pouco de números antes, né? Porque a gente não pontuou em nenhum momento até agora. Quando a gente fala em atendimentos, por exemplo, no mês de abril, a gente atendeu em torno de 5.000 crianças. Caramba. Então, você vai fazer assim, nossa, mas tudo isso? Mas e por que aconteceu tudo isso? Primeiro de tudo, porque existe o único pronto atendimento na cidade, existe a confiança da população e também existe a sazonalidade. Então, nós temos o aumento de casos respiratórios em abril, que começa em março, chega em abril e maio. Então, 5.000 atendimentos num mês é muito, para uma média de 3.000 atendimentos que nós temos durante o restante do ano. Certo. Tá?
Então, doutor, só complementando, então, a importância do hospital é essa quantidade de atendimento e também de ter um hospital como referência e equipes preparadas para atender os pacientes, certo? Sim. Então é isso, doutor. Muito obrigada pela sua participação no São Lucas 24 Horas. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a UTI geral do São Lucas Hospital Center. Não saia daí! Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Para explicar um pouco mais sobre a UTI geral do São Lucas Hospital Center, eu gostaria de agradecer a presença do coordenador do setor, Dr. Luiz Felipe Sidney. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, fico muito contente com o convite. É especial para nós poder falar um pouquinho da nossa rotina, do como funciona os métodos de trabalho da UTI do Hospital Center São Lucas. Para nós é muito importante também. Fico muito feliz com o convite. Para começarmos a nossa conversa sobre a UTI geral, doutor, como está estruturada a UTI geral do São Lucas Hospital Center? É uma pergunta até complexa de dizer, porque são várias nuances que eu posso pontuar. Primeiro, que a estrutura física, a UTI hoje ela está situada no piso térreo do hospital, né? Nós contamos com 20 leitos extremamente equipados. E eu posso falar para você, é uma busca constante de atualização, né? Assim como qualquer outro setor do hospital, a UTI não foi deixada de lado em nenhum momento. Então, constantemente a gente está nesse processo de reestruturação, modernização. O meu papel não é só atender o doente, né? Isso engloba muita coisa. Quando a gente fala em UTI, é muito complexo. Uma coisa eu posso dizer, o médico intensivista em si não traz o paciente, né? Geralmente esse paciente vem por um socorro, centro cirúrgico ou por demandas externas. Então a estrutura do São Lucas, a gente vê que dia a dia, não é nem mês a mês, nem semana a semana, dia a dia ela é atualizada, né? Então, como eu disse, a UTI não ficou de fora disso. Então a gente tem à disposição neste momento 20 leitos de UTI geral, né, todos completos, bem equipados e uma estrutura sem deixar nada a desejar, né? Todos os leitos sem nenhuma pendência a ser resolvida. Então hoje os 20 leitos são dispostos, a gente divide essa UTI como se fosse uma ilha 1 e ilha 2, né? Porque o médico intensivista ele cuida de 10 pacientes, então a gente fala que do lado esquerdo seria entrando na UTI. A ilha 1 com 10 leitos e a ilha 2 com 10 leitos do lado direito. A gente tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe médica muito bem preparada, com intensivistas de formação, né? Então, qualquer dia que você chegar aí na nossa rotina, tem um intensivista. Inclusive, eu passo todos os finais de semana e feriado, a UTI é um lugar que não fecha. Né, assim como pronto-socorro, o hospital não fecha, né? Não posso falar só do meu setor, fica injusto da minha parte. Então,
constantemente a gente vem em atualização. Tivemos o hospital adquiriu um novo ultrassom recentemente, de maior tecnologia. A gente tem esse ultrassom, dispõe até de sonda transesofágica, então se o paciente precisar fazer um ultrassom, um ecocardiograma transesofágico, a gente tem esse material dentro da UTI, a gente não precisa buscar de outro setor. Né? Temos também o ultrassom portátil, porque hoje a medicina ela vem se evoluindo e buscando novas tecnologias. Sim. Hoje, dentro da UTI, o ultrassom, por exemplo, eu dei o exemplo do ultrassom, né? De ser um material indispensável para nós. Então, eu tenho orgulho de fazer parte do hospital e da equipe da UTI, e tenho orgulho da minha equipe também. Brinco que eu acho que eu passo mais tempo mesmo com a equipe da UTI do que com a minha família, né? E isso é porque o pessoal que está lá dentro, o pessoal que trabalha, isso que eu te falei de não rodar, é porque a equipe gosta de trabalhar, né, nesse hospital. Então, porque a gente recebe todo o apoio de todas as estruturas, né, de todos os levels, digamos assim, de administração do hospital, um bom relacionamento entre as demais equipes, né, como eu disse um pouco antes, o médico intensivista em si não traz o paciente, ele cuida do paciente, geralmente de outros colegas, né, médicos. Sim. E é muito amplo, é muito confortável trabalhar aqui quando você tem todos os recursos disponíveis, né? Tanto da parte se eu precisar de um exame de imagem, de uma intervenção cirúrgica, de qualquer procedimento, ou exame de imagem, clínico, qualquer coisa, nós estamos bem amparados. À disposição em um único lugar, né, doutor? Exatamente. Agora, partindo para o atendimento ao paciente, doutor, quais são os principais casos de atendimento que vocês recebem ali na UTI geral? Nossa UTI hoje, como eu disse, são 20 leitos, a grande parte dos nossos pacientes, assim, em torno de 65%, 70%, que é mais ou menos o corte que a gente faz nas estatísticas, são de pacientes cirúrgicos, tanto eletivos quanto emergenciais. Então, esses 30%, 35% são os clínicos. Do cirúrgico, a gente recebe as grandes cirurgias. Diariamente temos cirurgias cardíacas, então, troca de válvulas do coração, revascularização, as pontes de safena, né? Com procedimento menos invasivos, agora como a gente tem as TAVs, as trocas percutâneas, né? As trocas de um implante percutâneo de válvulas do coração, isso é grande parte do nosso dia a dia. Aí, tirando um pouco das cirurgias cardíacas, a gente o hospital faz muito procedimento cardiológico, né? Aí temos as angioplastias, tanto pacientes eletivamente, quanto os de urgência, como infartos e síndromes coronarianas, né? Outros pacientes que é da nossa demanda são as neurocirurgias. Essa neurocirurgia inclui desde tumores, AVCs hemorrágicos ou alguma síndrome compressiva craniana, a cirurgias de coluna, grandes cirurgias de coluna, né, que acabam contemplando o nosso portfólio de atendimento. Outros pacientes de grandes cirurgias são os de cirurgias vasculares. Tanto o hospital tem uma grande capacidade, uma boa, tanto de mão de obra quanto de estrutura física para fazer endovascular, né, é referência na região para poder fazer esses procedimentos, e é nosso dia a dia também tratá-los. Tratamentos de doenças de carótida, aorta, tanto a aorta completa, ilíacas, então também faz grande parte do nosso dia a dia, e grandes cirurgias ortopédicas. Falando na parte cirúrgica, né? Na parte clínica, Cascavel tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então isso reflete na idade das pessoas na cidade. A cidade vem tendo mais idosos. Até o que a gente considera de super idosos, acima de 85, 90 anos. Caramba. Inclusive, recentemente teve um senhor que completou seu 60º aniversário dentro da UTI, recebeu alta, depois pôde ir para sua casa. Então, esses pacientes clínicos são de idades mais avançadas, pneumonias, infecções comunitárias, né? Mas a grande parte dos nossos pacientes são cirúrgicos de grandes cirurgias. Então, é uma infinidade, uma ampla variedade de tratamentos que são realizados e são monitorados na UTI, né, doutor? Perfeito, perfeito. Não há, hoje, assim, o que eu posso falar que a gente não consiga receber para dar uma qualidade
exemplar de tratamento aqui dentro. Muito bacana, traz ainda mais conforto e segurança também para os pacientes. Com certeza. Doutor, falando um pouco mais sobre as tecnologias, o doutor citou anteriormente algumas das tecnologias presentes na UTI geral. O doutor poderia falar um pouco mais sobre essas inovações e implementações, então, no setor? Claro, é um motivo de orgulho para mim também fazer parte do hospital e poder falar isso, né? Então, como eu falei, é constante a evolução da parte de tecnologia, de equipamento. Dispomos também para adulto catéter nasal de alto fluxo, né? Alguns pacientes precisam fazer aquela máscara com pressão, com um volume um pouco maior, e às vezes causa claustrofobia, pessoas que não conseguem tolerar um pouco a mais. E a gente tem, tanto na UTI pediátrica como no adulto, o uso de catéter nasal de alto fluxo, é um conforto maior, esse paciente não precisa tirar para comer ou para dormir, ele fica em uso contínuo, e isso é de grande valia para o paciente, né, para a recuperação da parte ventilatória dele. A gente está num processo de integração da parte da ventilação, da parte de monitorização e de uma central de monitorização desses pacientes. Isso aí é para um futuro bem próximo, não posso prometer dia, mas para está em fase de implementação. Exatamente, né? Então, teremos o paciente totalmente monitorizado num sistema integralizado. É fantástico, coisa que a gente vê em pouquíssimos lugares. Igual eu falei, o ultrassom de alta tecnologia, com sonda transesofágica. Recentemente o hospital comprou um balão intra-aórtico, né, como recebemos pacientes cardiológicos de alta complexidade, de cirurgias cardiovasculares de alta complexidade. Esse balão intra-aórtico, um balão intra-aórtico de ponta, ouso dizer que é o melhor que tem no mercado, o hospital adquiriu, para a gente ter maior capacidade de tratamento de grandes complicações ou cirurgias, enfermidades. Então, dá para a gente ficar aqui dias falando sobre, porque é bem diverso e, igual eu disse, a direção anda junto com a gente, né? Ela ouve o que temos para falar e isso é construído diariamente. É muito, muito interessante, muito legal. Sempre em busca do melhor. Sempre. O paciente é sempre em primeiro lugar. Né? certeza. Não adianta a gente só investir em capacidade física e não pensar na ponta, que a gente faz tudo isso para ter uma melhor qualidade de atendimento e um melhor desfecho para o paciente. Doutor, falando um pouco mais agora, nós sabemos que além da estrutura física e dessas tecnologias é necessário também uma equipe preparada, uma equipe multidisciplinar, como o doutor citou já anteriormente. O doutor poderia falar um pouco mais sobre os profissionais que estão presentes na UTI geral, então, além dos médicos? Claro, é muito importante, porque o médico é um pilar e a UTI depende de vários pilares, né? Diariamente, todas as manhãs, nós temos uma reunião multidisciplinar. Por quê? A reunião multidisciplinar tem vários pontos de vista de cada profissional. Então, como eu disse, de manhã, o farmacêutico clínico participa, importantíssimo na nossa reunião, o enfermeiro, que tem o seu ponto de vista, seus cuidados e linha de pensamento, o técnico de enfermagem, a fonoaudióloga, é um papel também muito importante na UTI, até para reabilitação. Alguns pacientes ficaram muito tempo em ventilação mecânica, entubados, estão no processo de melhoria, perdeu muita força. O fisioterapeuta, né, também é nosso âncora aí, ajuda nas diversas nuances que o paciente apresenta. Temos a psicóloga, temos o serviço social. Eu tenho medo de esquecer de falar de alguém, porque vou ser muito injusto, né? Certo. Mas, basicamente, tem a nutrição, o nutrólogo. Então, é uma equipe muito grande, porque cada pessoa cada profissional tem seu ponto de vista em cima daquele paciente. E quando nós fazemos a reunião multidisciplinar, esses pontos de vista vão se encaixando e sempre buscando o melhor para o paciente. Então, é uma equipe muito grande. Às vezes, eu falo até com as famílias e com os demais colegas e etc., porque fica, às vezes, o papel do médico passar as informações, né? É o nosso papel, só que, às vezes, não sabem por trás tanta gente que tem olhando por esse paciente, né? Então, tem a gerência de enfermagem que participa junto, temos a parte de gestão de leitos, né? De entrada e saída do paciente, a gente sempre tem que pensar, porque, se é o programa que eu vou dar hoje 10 altas, né? Quantos pacientes eu vou receber, sempre pensando para também não faltar leito e nem sobrar para outro paciente que precise, né? A gente sempre pensando no melhor.
tem as demandas de urgência. Então, falando a equipe multidisciplinar, ela é bem ampla, conta com diversos profissionais e sempre a gente está buscando o melhor ali, cada um, eu acho que aqui dá para melhorar, qual o seu ponto de vista, a gente junta. É um trabalho em equipe, um trabalho bem completo. Que a gente faz o processo de revisão de prescrição, ainda tem um farmacêutico para revisar e dar a sua opinião junto. Então, toda opinião é válida, é muito bom. É para que não aconteça nenhuma falha da comunicação, então todos os profissionais trabalham juntos. E presentes. Presentes. Então, a gente conversa pessoalmente, né? A gente tem uma sala de reuniões, pega os prontuários e nós diariamente revisamos eles. Né? Aí tem a parte dos médicos especialistas, por exemplo, um nefrologista, um neurologista para fazer uma avaliação. O paciente internou, ele tem que passar por uma avaliação do neurologista. Entra nessa equipe, porque a gente precisa também do colega especialista ali. Então, mas da UTI mesmo, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem. Meu Deus, se eu esqueci de muita gente. Certo. Doutor, além do atendimento ao paciente, a gente sabe que a família é fundamental também, o acompanhante, no processo de tratamento do paciente. O doutor poderia falar um pouco mais quais são as recomendações com os acompanhantes e também sobre esse trabalho humanizado, tanto com o paciente quanto com a sua família? Claro. É muito bom ter a família próxima. Né? A gente tenta se pôr, a gente nunca vai saber o que a pessoa está passando, né? Cada pessoa tem a sua forma de lidar com a injúria, né? Então, primeiro a gente faz uma avaliação dessa família, porque realmente cada pessoa tem uma forma de lidar com a situação. Às vezes fica muito acalorada, muito emocionada, isso reflete no paciente. Sim. Porque um exemplo simplório, o filho está internado, a mãe quer ficar junto, obviamente, pode ser de qualquer idade, né? 40 com 60, etc. E a mãe sofre mais que o próprio paciente, isso transmite e gera uma ansiedade. Então, a gente sempre acolhe essa família, tem uma avaliação também psicológica e vai preparando essa família para ficar junto. Porque quando a gente está enfermo, a gente quer ter alguém próximo também. Então, isso é avaliado diariamente. Quando o paciente está em sedação, em estado instável de saúde, aí ele precisa ter o nosso cuidado mais de perto e a família, nesse momento, ela fica mais fragilizada. Então, conforme vai melhorando, a gente sempre tem essa família do lado. Pacientes que estão em nível de consciência normal ou próximo do normal, digamos assim, quase sempre tem familiar. Então, é sempre feita uma avaliação médico, psicológica e da enfermagem junto, né? Da capacidade da pessoa poder receber tanto do paciente quanto da parte do familiar. Porque é difícil estar passando por essa situação, não estando com o paciente ou estando também, porque depende como a gente... É dinâmico isso, né? Algumas famílias dormem na UTI junto com o paciente. Então, isso é avaliado constantemente. O doutor falou agora um pouquinho sobre essa necessidade de cuidado e acompanhamento do paciente. Doutor, quais seriam os critérios, então, desse paciente, se há alguns critérios para ser encaminhado para um leito de UTI? Existem sim. Inclusive a AMIB, né, e o CFM têm portarias que falam sobre isso. Mas sim, vou resumir, porque a portaria é um pouco extensa, seria de pacientes que têm instabilidade de saúde, a injúria, a enfermidade possa levar a um desfecho negativo como óbito, né? Principalmente instabilidade hemodinâmica, uso de drogas vasoativas. O que seriam as drogas vasoativas? Os remédios que mantêm a pressão, porque a pressão está muito baixa, a gente precisa instalar esse remédio, ou que a pressão está muito alta e a gente precisa baixar, mas de forma endovenosa. Então, esse paciente tem que estar monitorizado, né? Injúrias agudas, como um infarto, né? Mesmo tem pessoas que falam assim, a gente pode ouvir, tive um amigo que teve um infarto, ele nem sentiu nada direito, mas ele teve até que fazer cirurgia. Mas é uma síndrome coronariana, é uma doença grave, esse paciente tem um critério de UTI. Então, e deteriorização clínica. A gente usa alguns scores, né, para determinar se esse paciente tem critério de UTI ou de uma enfermaria, né? Então, é muito amplo, mas o que eu posso falar são instabilidades dos sistemas de saúde. Sim. A gente pode falar da instabilidade neurológica, o paciente fica muito rebaixado, muito sonolento, esse paciente tem risco de broncoaspiração, de entrar em coma, né?
Esse seria um dos critérios. A parte hemodinâmica, a parte de arritmia de coração também é um dos critérios. Se ele teve um sangramento maior, se ele tem ele está fazendo, por exemplo, uma quimioterapia, se baixou a imunidade dele, começou a ter uma infecção que está fora do controle. Mas de forma geral seria isso. E paciente precisa de monitorização. Né? Às vezes fala assim, eu tive um infarto, tô bem. Né? Foi lá, fez o cateterismo, tratou essa coronária que estava doente, mas ele precisa ficar monitorizado. É um paciente ainda que tem seus riscos, né? Doutor, então nós falamos um pouco agora sobre essa questão de a UTI geral receber pacientes de vários outros setores. Exato. Como é essa dinâmica entre os setores e conversas e comunicações para receber esse paciente na UTI? Perfeito. E quais são, né, esses setores que... Sim, a UTI é resguardo de todos os setores, né? Centro cirúrgico, das enfermarias, do pronto-socorro, de qualquer outra eventualidade que tenha com o paciente com instabilidade dentro do hospital. Então, também, junto conosco, há uma equipe de gestão de leitos. Então, às vezes, eu tenho a comunicação direta entre os médicos. Então, o colega do pronto-socorro, estou com um paciente com um caso assim, ele vai precisar de UTI, a gente se prepara para recebê-lo. O leito está sempre preparado, né? Mas às vezes pode estar recebendo uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia e mais um outro paciente. Então, mas de forma geral, não há essa escassez, a gente sempre consegue receber e absorver todos os setores. Então, temos a demanda já pré-programada, como eu falei, tem a gestão de leitos, a gente se programa, então amanhã temos quantos pacientes de reserva de centro cirúrgico, né? A gente faz uma demanda, uma coisa bem encaixada, e temos também que ter respaldo para os outros setores, mas a conversa é bem dinâmica e como a gente já está há algum tempo, posso dizer assim, alguns dentro da UTI, e a gente tem contato com todas as especialidades. Posso falar com todas mesmo. Acho só a pediatria que não, porque não é a nossa... Tem uma unidade específica. Mas até do clínico, né, do hospitalista, do neuroclínico, neurocirurgião, cardioclínico, cardiovascular. Então, eles já têm um contato conosco e a gente sempre buscando o melhor, a gente sempre tem a essa disponibilidade. Comunicação. É bem dinâmica. E eu tenho que falar também da parte de gestão de leitos, né? Porque tem uma equipe só para isso. Não digo só para isso, né? Uma equipe que faz isso, faz muito bem, e a gente sempre tentando absorver da melhor forma e mais rápida possível a demanda interna do hospital. E quando temos o leito sobrando, a gente faz até a demanda externa. Então, né? Certo. Doutor, a unidade de terapia intensiva é um lugar muito intenso, eu diria, certo? Quais seriam os desafios da rotina do dia a dia, então, de uma UTI geral? Vou te falar que é um dos lugares mais calmos, porque é um ambiente controlado. Olha, que tem muito dessa visão, né, não, nós temos o paciente monitorizado, né, a gente já tem uma rotina, tem uma equipe, às vezes fala isso, eu falo até porque minha mãe, quando eu falei lá, tempos atrás, queria fazer a especialidade de terapia intensiva, que essa é uma correria. Não, na verdade, é a visão que muitos têm, até entrar a primeira vez na UTI. Então, é um ambiente calmo. Olha só, o paciente está monitorizado, a gente tem na mão, a gente é especialista nisso. Né? Eu acredito também que o neurocirurgião, quando vai fazer uma cirurgia na cabeça, ou o cirurgião vascular num aneurisma, alguma coisa, ele também está calmo, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, como temos todas as estruturas, exames e procedimentos disponíveis, cuidar do paciente se torna uma coisa muito mais tranquila. E por isso também a importância de uma equipe em sintonia e preparada para lidar tanto com os pacientes com as adversidades do setor mesmo. Doutor, para finalizar a nossa conversa, a gente sabe que o São Lucas Hospital Center é referência em Cascavel e região, e a UTI não é diferente. Doutor, qual a importância de se ter um setor como a UTI tão bem estruturado, tanto para os pacientes de Cascavel quanto de toda a região oeste do Paraná? Quem ganha é sempre o paciente, né? O hospital gradativamente vem se tornando referência em grandes áreas, né? Agora o hospital se estruturando cada vez mais para a parte cardiológica e cardiovascular, equipamentos de primeira classe, de ponta. Então, às vezes um tratamento que passou precisava se transferir a Curitiba, ou São Paulo, algum centro maior, né? Hoje é realizado dentro do hospital. E quando a gente fala em instabilidade ou grande cirurgia, acaba a UTI sendo o resguardo. Então, o hospital, igual eu falei, ele cresceu em todos os setores, não foi, o hospital vai se desenvolver na parte de X.
Não, ele se desenvolveu num conjunto para dar estrutura e segurança para todo mundo que procurar atendimento. Então, hoje, o hospital consegue absorver grandes procedimentos que não faziam. Talvez só fazem hoje na capital. Então, e vem pacientes de outros estados, às vezes, até porque nós estamos próximo de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, o sul de São Paulo, e às vezes o paciente até mais longe, porque às vezes tem familiar, mas sabe que aqui tem a estrutura para resolver, e ele procura o nosso hospital para tratamento dessa enfermidade. Hoje, eu falo, a realidade é essa, mas eu tenho certeza que numa próxima oportunidade que a gente for conversar, a gente vai estar falando de novos implementos, e novidades e capacidades, porque o crescimento é exponencial, principalmente desses últimos anos, né? Então, é muito importante, a UTI também está estruturada, assim como o centro cirúrgico cresceu, nós hoje temos o dobro, triplo, quádruplo de salas cirúrgicas que tínhamos há 2 anos, então a UTI também tem que estar preparada para receber esses acompanhar essa evolução. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo ao São Lucas 24 Horas, e é uma honra tê-lo conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite. O São Lucas 24 Horas fica por aqui, mas fica ligadinho que na próxima edição nós vamos falar sobre os serviços laboratoriais da instituição. Siga o perfil nas redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades e ainda acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!